Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. E no programa de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, um assunto que empolga muita gente tem curiosidade de saber sobre isso. Então, o professor Porfírio vai falar sobre espiritualidade. Espiritualidade no terceiro milênio. Como é que fica a espiritualidade com a mudança de fase da natureza e como é que se comporta o ser humano diante destes avanços? Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que a questão espiritual ela está voltada para uma parte metafísica da natureza do ser humano e que, através dos tempos, ela nos foi apresentada de diferentes maneiras. E muita gente, evidentemente, não percebe a abrangência da expressão espiritualidade, achando que é uma coisa de uma doutrina espírita e que a ciência não tem nada a ver. No termo espiritualidade está a própria evolução científica, porque tudo é uma experiência. A humanidade veio experimentando o tempo todo. E a área científica, a própria experimentação é o cerne da ciência, né? O método e a experimentação e a reprodutibilidade. Então, a evolução científica, ela também está dentro do contexto da espiritualidade. Então, espiritualidade através dos tempos, até chegar ao terceiro milênio, nós temos muitas coisas a comentar realmente, porque, de um modo geral, o que nós temos no terceiro milênio é a complementação, é a história completa de tudo isso e a revelação que o ser humano estava já de muito tempo aguardando, e ela chegou. Está aí no terceiro milênio. Gostaria de chamar a atenção apenas de vocês que tem o termo espiritualidade, tem o termo racionalidade, né? A espiritualidade é a parte mais invisível, menos experimental, vamos dizer assim, menos visível, né? E a parte da racionalidade que começou há pouco tempo, mas por conta da evolução científica, né? Que também está nessa abrangência da espiritualidade. Mas no terceiro milênio, dentro desse conceito de espiritualidade, racionalidade, surge então com a cultura racional o complemento dos dois aspectos, tanto do aspecto imaterial, que não poderia ser experimentado pela ciência, mas era vivenciado pelas religiões, tanto pelo aspecto material, que é a tal da racionalidade. Que complemento é esse? É a racionalização. Então nós podemos assim resumir objetivamente que a espiritualidade no terceiro milênio chama-se racionalização. Então o que é racionalização? É o ser humano conhecer o mundo da sua raça, a sua verdadeira origem, e sabendo como voltar para ele. Então aí está a verdadeira espiritualidade que a gente alcança com a cultura racional. A abrangência é a complementação de tudo, tanto da questão material quanto da questão imaterial. E neste sentido nós temos algumas apreciações a fazer com o próprio texto bíblico que nos firma cada vez mais nesta observação que fazemos sobre essa questão da espiritualidade, ou melhor, da racionalização do terceiro milênio, e já a gente dá um alô sobre isso. Então a questão fundamental, o foco principal no terceiro milênio, a espiritualidade é apresentada como a racionalização, complementando esses dois aspectos da questão espiritualista, da religião ou doutrinária, né, do imaterial, com a questão da racionalidade científica, que também é uma espiritualidade. E o Universo em Desencanto diz, todos são espíritas porque todos vivem de experiências. Você, quando, antes de comer uma colher de sopa, você experimenta. Se tiver muito quente, você sabe que vai queimar, então primeiro você experimenta para depois comer a sopa. Isto é espiritismo, é experimentação. Então esse conceito é bem abrangente, ele não é apenas uma questão da doutrina espírita, é um conceito até mesmo da questão filosófica e da questão científica também. Então, Porfírio, espiritualidade, o espiritismo é metade do caminho, é uma experiência de vida para se chegar em alguma outra meta, em algum lugar? Nós poderíamos então, para clarear bem a coisa, a espiritualização na fase do pensamento, na fase que já terminou, ela era conhecida como espiritismo. A espiritualidade na fase do terceiro milênio, ela é conhecida como racionalização. Isso para deixar bem claro o que nós estamos querendo
esclarecer as pessoas na medida da nossa própria compreensão. Pediria até ao Dr. Carlos que faça um belíssimo complemento, tenho certeza, ele tem muitas informações a este respeito. Mas dentro deste contexto, as pessoas que estão ainda ligadas no pensamento humano, como a grande maravilha do século, que o ser humano vai evoluir, aquela coisa toda, vai evoluir sim, mas não é mais com o pensamento. Então ele perde, nessa mudança de fase, ele perde uma questão espiritualista do pensamento e ganha a questão do conhecimento, que é a racionalização. Aí a espiritualidade cresce de uma maneira tão forte e tão segura que o ser humano, mesmo aquele que era mais materialista, do lado científico, ele se torna mais espiritual, entre aspas, a espiritualidade dele aumenta em razão de estar sendo racionalizado, em razão de estar conhecendo a si mesmo. Então vem aí um conceito mais abrangente do que é a verdadeira espiritualidade, porque no terceiro milênio, com a cultura racional, com o desenvolvimento do raciocínio, nós passamos a conhecer a verdadeira história da humanidade. Já já a gente fala sobre isso. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Carlos se todos vivem de experiência e se espiritismo é experiência, então tudo que existe, que existiu, é espiritismo? É a verdade, Oswaldo. Textualmente, o Racional Superior nos ensina, na sua obra Universo em Desencanto, que tudo que é experiência é espiritismo. Não é que nós tenhamos um sobressalente no corpo. Nós somos um espírito materializado. Nós somos um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio, sem o seu corpo de glória, que diz na linguagem místico-religiosa. Então é preciso um corpo simbólico e várias passagens para a gente se conhecer. Enquanto está ligado dentro do campo eletromagnético, só pensamento e imaginação, é espiritismo. Os próprios viventes que habitam esse campo eletromagnético, chamados espíritos, eles também vivem apalpando. Só que a duração de vida deles é muito maior do que a nossa, eles têm condição de aprender muito mais. Agora, terceiro milênio, a gente sai do curso primário, o encanto, a nossa individualidade perdida no encanto, e passamos para o curso secundário, ligados ao astral superior, desenvolvendo com o conhecimento de cultura racional, sob a supervisão do curso superior, que é o mundo racional. Aí a pessoa deixa de ser um médium metade. Médium, a palavra do latim, o primeiro significado quer dizer metade. O significado corrente comum é canal, condutor, aparelho, cavalo, dependendo do meio até burro. Então, médium metade, estar na metade do saber, na metade do se conhecer. Um médium ou um aparelho racional conhece mais ou menos as duas energias, a elétrica e a magnética. Um animal racional e um médium. O aparelho racional, que é a classe agora da humanidade no terceiro milênio, com a cultura racional, tem uma cultura consciente e positiva e conhece os 3 planos de energia e está ligado às 3 energias. Então tem uma cultura consciente e positiva. Seria tecnicamente, ou podemos afirmar, o espiritismo verdadeiro, porque é o conhecimento de si mesmo, mas não é o espiritismo da fase passada, que é inconsciente e a cultura e se reflete em negatividades, né? Essa é a resposta que o Racional Superior dá na sua obra Universo em Desencanto. Dr. Carlos, ciência filosófica e ciência científica também é espiritismo, então? Perfeitamente. O corpo simbólico é uma máquina de matéria orgânica, as ciências estudam, mas o corpo real é o campo biomagnético, é uma áurea elétrica e magnética que tem contato com as outras áureas elétricas e magnéticas dos materializados, dos seres de matéria que também tem uma áurea magnética e dos habitantes invisíveis desse plano, astral térreo, astral inferior e mundos superiores. Então tudo se intercomunica. Essa é a questão real, né? O aparelho racional, por se conhecer, por conhecer a natureza, por estar ligado ao mundo de cima, tem um equilíbrio perfeito pelas orientações que recebe da parte racional. Essa é a afirmação que a cultura racional tem sobre o espiritismo. Agora,
ciência e filosofia também é espiritismo, porque antes de fazer isso ou aquilo, primeiro o filósofo ou o cientista pensa. E a dona do pensamento é a natureza. Então ele também está experimentando, ele também tem invisíveis ao seu lado. Esse é um fato. Agora, muito interessante, para complementar, que no terceiro milênio a natureza está usando os homens de ciência para provar a fase racional. Os neurocientistas agora falam em sensitividade e começam a estudar aqueles dons paranormais e usam as suas maquininhas maravilhosas de ressonância magnética funcional do cérebro, tomografia por emissão de prótons, para estudar as pessoas que têm aquela boa e velha mediunidade, que é um conceito que o povo já tem. Mas o cientista gosta de falar bonito e difícil, inventou esse novo nome, sensitividade. E ainda diz que é uma nova inteligência que a humanidade está desenvolvendo, quando a humanidade é filha da mãe natureza, feita pela natureza, é a natureza quem induz essa mudança, e o terceiro milênio é para isso. E finalmente, nessa área científica, tem também um trabalho bastante recente, que é a mudança de paradigma, a mudança de mentalidade dentro da medicina. Na USP, a Faculdade de Medicina da USP, considerada das melhores do Brasil, já tem uma cadeira obrigatória para acadêmicos de medicina que se chama Medicina e Espiritualidade. E o regente dessa cátedra, dessa cadeira, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, neurocientista, especializado em glândula pineal. Ele faz questão, psiquiatra também, ele faz questão de afirmar que no Código Internacional de Doenças, o atual código, o CID-10, tem um item chamado F44.3, que tem lá estados de transe, de obsessão, e que os colegas, mesmo psiquiatras, têm que aprender o diagnóstico diferencial de saber quando é uma doença puramente espiritual, no dizer dele, no dizer do terceiro milênio, é uma doença energética, fluídica, está um problema de eletromagnetismo, geralmente excesso de magnetismo na áurea, com tratamento que deve ser fluídico também, e aqueles casos onde a doença é patológica, está na matéria, está no cérebro, aí entra com a tarja preta, etc. Isso são coisas, mudanças de mentalidade dentro do artifício, na área científica, especificamente medicina e espiritualidade. Obrigado pela sua audiência. Entre em contato com a gente no endereço que está aparecendo aí. Mande um e-mail, se comunique com a gente quer isso. Você participe junto com a gente desse programa. Obrigado pela audiência, tchau e salve.